Imagina, há mais de 2000 anos, muito antes da invenção dos computadores portáteis ou até dos relógios, engenheiros gregos criavam um aparelho tão complexo que iria desconcertar os cientistas durante séculos. Hoje, mergulhamos na fascinante história da máquina de Anticítera, muitas vezes apelidada de primeiro computador analógico do mundo. A nossa história começa em 1900, ao largo da ilha grega de Anticítera. Pescadores de esponjas descobrem um naufrágio romano antigo repleto de tesouros. Entre estátuas e cerâmicas, recuperam um bloco de bronze corroído e irreconhecível. Ao início, ninguém percebe o que é. O objeto é posto de lado, considerado apenas mais uma curiosidade. Só décadas mais tarde, quando os fragmentos começam a separar-se, é que se descobre no seu interior uma incrível rede de engrenagens e inscrições. Então, o que era exatamente esta máquina? Durante anos, os investigadores ficaram perplexos. A complexidade das suas 37 engrenagens de bronze era simplesmente estonteante para a época. Pensava-se que uma tecnologia assim só poderia ter existido a partir do século XIV na Europa. E, no entanto, a datação do naufrágio era inequívoca. Remontava a cerca de 60 a.C. A própria máquina seria ainda mais antiga, datando de cerca de 150 a 100 a.C. Só com o advento das tecnologias modernas, como os raios-x e a tomografia computorizada, é que os segredos da máquina começaram a ser desvendados. Os cientistas conseguiram visualizar o interior do mecanismo sem o destruir, revelando um sistema de precisão astronômica. A máquina de Anticítera não era um simples brinquedo, era um calendário astronômico sofisticado. Ao rodar uma manivela, era possível prever com uma precisão notável a posição do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos pelos gregos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Indicava as fases da Lua, previa eclipses solares e lunares e assinalava até as datas dos Jogos Olímpicos e de outros grandes jogos panhelênicos. Era, de certa forma, um cosmos em miniatura dentro de uma caixa. Imagina o impacto de um aparelho assim, num mundo onde as estrelas guiavam os navegadores e os ciclos celestes ditavam os calendários agrícolas e religiosos. Poder prever os movimentos do céu era um poder imenso. As inscrições gravadas na máquina, decifradas com paciência, funcionavam como um verdadeiro manual de instruções, explicando os fenômenos celestes que ela exibia. Por exemplo, não se limitava a prever um eclipse. Descrevia também a cor esperada da Lua, uma informação crucial para os presságios da época. O design da máquina é um testemunho do gênio dos seus criadores. Utiliza engrenagens diferenciais, uma invenção que se pensava muito mais tardia. Este mecanismo permitia calcular a diferença de movimento entre 2 corpos celestes, como o ciclo sinódico da Lua, o tempo que ela leva para regressar à mesma posição em relação ao Sol. É o tipo de cálculo complexo que hoje fazemos com computadores. Resta uma pergunta: quem terá construído uma coisa destas? Embora não tenhamos certezas absolutas, os indícios apontam para figuras como o astrônomo Hiparco ou engenheiros da Escola de Rhodes, um centro importante de astronomia e mecânica na época. Alguns acreditam até que Cícero, o orador romano, descreveu um aparelho semelhante construído por Posidônio, que poderia ter sido a própria máquina ou um dos seus contemporâneos. O maior mistério talvez seja: por que é que esta tecnologia parece ter desaparecido? Por que não houve uma máquina de Anticítera 2.0? Após a queda do mundo antigo, grande parte deste saber técnico perdeu-se no Ocidente. Foi preciso esperar mais de 1000 anos, com os relógios astronômicos das catedrais medievais, para voltar a ver um nível de complexidade mecânica comparável. A máquina de Anticítera é, por isso, uma anomalia histórica, uma janela para um nível de conhecimento tecnológico que se julgava impossível para essa época. A redescoberta deste artefacto mudou completamente a nossa percepção da ciência e da tecnologia gregas. Mostra-nos que os antigos não eram apenas filósofos e artistas, mas também engenheiros brilhantes, capazes de traduzir teorias astronômicas complexas num aparelho físico funcional. É uma ponte tangível entre o pensamento abstrato e a engenharia prática. Hoje, equipas de todo o mundo continuam a estudar os fragmentos da máquina. Modelos 3D funcionais foram recriados, permitindo-nos ver a máquina em ação como se tivesse acabado de sair da oficina do seu criador. Cada nova descoberta, cada inscrição decifrada acrescenta uma peça ao puzzle desta obra-prima da engenharia antiga. A máquina de Anticítera lembra-nos que a história nem sempre é uma linha reta de progresso contínuo.
Por vezes, conhecimentos brilhantes podem perder-se, ser esquecidos, para só ressurgirem milênios depois, deixando-nos maravilhados com a engenhosidade dos nossos antepassados. É mais do que um simples artefato. É uma lição de humildade e uma fonte inesgotável de inspiração. Obrigado por assistires a este vídeo. Se gostaste desta viagem no tempo, não te esqueças de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar o sino para não perderes nenhuma das nossas próximas explorações. Diz-nos nos comentários que outro mistério da história gostarias que desvendássemos. Até breve!